que você falou, e fazendo o merchan do livro do Lucas, não merchan, mas eu acho que a gente tem que ler mais sobre os autores brasileiros, né. E é por isso que eu admiro tanto o Instituto Liberal, porque é um portal para vou até fazer um pequeno disclaimer, né, o primeiro livro, do Mises que eu vou ler é justamente o livro, eu até separei ele aqui, ó, o velhinho que eu tenho aqui, ó, o primeiro livro meu que eu comprei, ó, uma crítica ao intervencionismo do Mises, cara. Quem traduziu e publicou foi o Instituto Liberal. Isso aqui nós estamos falando de 87 esse livro, cara. Então, assim, é os caras que foram se a gente tem você elogiou o Instituto Mises, mas se a gente tem o Instituto Mises hoje é porque a gente teve esses caras trabalhando duro, né, ali atrás. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, de onde o Donald Stewart tirou essa ideia de montar um instituto, e quem estava com ele, como é que essa ideia foi dando tão certa, né. Tem alguns personagens que eu acredito dentro da história do instituto que o brasileiro tem que conhecer mais, né, então como é que é essa história, a gente já sabendo o Lucas, agora como é que começa essa história do Instituto Liberal com o nosso grande Donald Stewart Jr.? Começo fazendo um merchanzinho também, do livro Instituto Liberal, 4 décadas em defesa da liberdade, esse foi pela Editora Armada, e conta a história do Instituto Liberal, exatamente essa história que a gente vai, sintetizar aqui o começo dela. Vamos fazer um ChatGPT do livro. Um resumão para o preguiçoso. Mas a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, o trabalho, por exemplo, de Eugênio Goudin, ainda nos anos 40, né, que já citava autores como Mises e Hayek, a gente não pode esquecer isso. Em segundo lugar, nos anos 70, um pouquinho antes do IEL surgir, o trabalho do Henri Maxud. 1974, o Henri Maxud adquire a revista Visão, começa a traduzir textos do Hayek, traz o Hayek para o Brasil. Exato, paga a vinda do Reich para o Brasil. Eles chegaram a ser contemporâneos? Houve algum relacionamento, algum conhecimento pessoal entre o Donald Stewart e o Maqsud? Ou não? A janela temporal não permitiu que eles fossem os caras que convivessem contemporaneamente, tipo. Não, houve sim, os 2 estiveram no Fórum da Liberdade algumas vezes, inclusive juntos. Só que, sabe-se lá por que cargas d'água, o Maksud era tinha o carro próprio dele, né, ele seguia um caminho um pouco separado. Ele era meio da dele, o próprio programa de entrevista dele, ele chamava as pessoas pra entrevistar e a pessoa não falava, só ele que falava, né, ele tinha esse perfil, né. Eu ouvi algumas pessoas reclamando disso, inclusive, que atuaram na época falando sobre isso. Mas foi uma figura extraordinária que, o grande pioneiro dessa etapa do movimento liberal que começa com o Instituto Liberal é o Maksud com a revista Visão. A gente tem que reconhecer isso, né. Essa divulgação que ele fez da escola austríaca. E aí o Donald Stewart entra na jogada nos anos 80, o Donald Stewart, José Stelly, que era um acadêmico que também estava preocupado com isso. Essas figuras elas começam a perceber o exemplo do exterior. No exterior você já tinha instituições, think tanks dedicadas à divulgação do liberalismo. Nessa época estava começando o Cato Instituto, você tinha o Atlas, já existia o Atlas, né, já estava borbulhando os institutos, o próprio Mises americano, né, o Instituto Mises lá, que funda lá o Leo com o Rothbard, foi essa época, né, então assim, tá borbulhando o liberalismo, né. Não, e antes disso, nos anos 50, o Institute of Economic Affairs já tinha sido fundado na Inglaterra. Claro, sem esquecer aqui a Sociedade Montpellier, que é até anterior. Ah, sim, sim, sim. Mas eu tô falando assim, do movimento da época, assim, do ar da época. Claro, não tirou da cartola: "Ah, vamos fazer um think tank", né, não tirou do zero. Claro que teve toda essa influência, você recordou muito bem todas essas personalidades, institutos, mas eu quis dizer no sentido de, um momento estava efervescente essa coisa de fazer think tanks para discutir o liberalismo, né. Mas eu estou resgatando o exemplo do IEA dos anos 50, porque é o exemplo que o próprio Donald referencia como inspiração dele. Porque em Porque o IEA, ele foi criado quando Anthony Fisher, que era empresário na época também, ele perguntou ao Hayek, literalmente, se o Hayek achava uma boa ideia ele entrar na política. Montar um partido, né, a história de montar um partido, né. Isso, monta um instituto. Aí o Donald conhece essa história quando ele vai investigar os institutos liberais, isso depois de ter sido apresentado a ele O Caminho da Servidão, ele leu o livro do Hayek. Ele fala: "Putz, isso aqui, como é que pode as pessoas, meus filhos, não estarem ouvindo isso na escola, não ter essa ideia sendo falada pela nossa elite intelectual, não é possível um negócio desse", né. O Donald leu Hayek e se converteu, assim como Roberto Campos também, né.
se apaixonou pelas ideias do Hayek lendo O Caminho da Servidão, foi o que aconteceu com Donald. Aí ele, a partir dessa leitura, ele foi conhecer o exemplo do Anthony Fisher, a dica que o Hayek deu por Anthony Fisher, ele falou: "Não, eu tenho que fazer um negócio desse aqui no Brasil também, a gente precisa transformar esse país, mexendo nas ideias, transformando aquele conjunto de ofertas intelectuais que estão à disposição, num primeiro momento, de uma elite intelectual, acadêmica, mas de toda a sociedade num segundo momento. Eu preciso trabalhar isso", e foi com essa inspiração que ele resolveu fundar o Instituto Liberal, que veio à luz em 16 de janeiro de 1983, como você bem apontou, completou os seus 40 anos em 2023. E, num primeiro momento, com o objetivo de traduzir livros. Aí que entram essas traduções históricas que você menciona, né. A grande contribuição intelectual do Instituto Liberal, eu diria que são duas. Primeiro, 2 principais, né, para não esgotar o assunto, mas seriam 2 principais. A primeira é reunir o círculo intelectual liberal brasileiro da época, né. Até para o cara que é liberal saber que tem um lugar para ele conviver, que nem você fez lá nos anos 2000, a ideia era essa, né. Exatamente, essa primeira grande contribuição. E a segunda grande contribuição foi trazer ao conhecimento de um público maior, falante de língua portuguesa, especificamente brasileiro, mas também o falante de língua portuguesa em geral, porque muitos desses livros nem para Portugal tinham sido traduzidos, né. A segunda grande contribuição foi trazer para esse público o acesso a uma literatura de algumas vertentes do pensamento liberal, notadamente vertentes do pensamento econômico liberal, a escola austríaca, né, a teoria da escolha pública, a escola de Virgínia, a escola de Chicago, enfim. Trazer essa literatura que não estava acessível para esse público. Não é que o liberalismo no Brasil, o pensamento liberal, foi inventado naquela época, mas essas vertentes estavam muito fora do circuito de discussão no Brasil. E o IEL cumpriu esse papel histórico de trazê-las para essa discussão e reunir intelectuais dispostos a fomentar essa discussão sobre essa literatura. Ele fundou, naquela época, o instituto no escritório dele, da ECISA. Depois ele passa a ter uma mansão em Botafogo, passou por Humaitá, eu peguei essa sede em Humaitá ainda. Hoje o instituto não tem sede física, né, ele está registrado em Brasília, mas não tem sede física, até porque não tem tanta necessidade assim para as tarefas, atualmente. O que a gente precisa fisicamente, assim como o Mises, o que a gente precisa é quando precisa de algo físico, é um evento que a gente costuma alugar um auditório, costuma fazer numa faculdade, os eventos, né, e a modernidade hoje está todo mundo na internet, né, então Mas começou fazendo isso, depois o instituto se introduziu nas políticas públicas, elaborou uma série de papers, de sugestões de políticas públicas, na série Políticas Alternativas, na antiga revista Notas, isso já na gestão do Odemiro Fonseca como presidente da diretoria executiva, Odemiro que também já nos deixou, né, e desde então o instituto seguiu a sua trajetória com as presidências do Arthur Chagas Diniz, que eu também conheci. Vamos reconhecer também aqui, por 18 anos foi presidente do Instituto Liberal, 18 anos Arthur Chagas Diniz, depois o Bernardo Santoro, o Roberto Gomides por cerca de 2 anos, um pouquinho menos talvez, se eu não me equivoco, e por fim, agora desde 2018 a tarefa está nas minhas mãos. muito bom, cara, é uma história, assim, incrível e vocês conseguiram juntar pessoas, por isso que eu queria trazer, porque, assim, quando a gente fala do Instituto Liberal, eu vejo como uma casa do pensamento liberal, porque vocês, como você disse muito bem, vocês trazem e a gente acha conteúdo, por exemplo, a nossa audiência, que a maior parte da nossa audiência aqui do Instituto Mises é libertária. A gente acha muita coisa de libertarianismo, de liberais austríacos a prova maior foi a tradução do Ação Humana, né, a primeira tradução do Ação Humana foi pelo Instituto Liberal, então assim, há uma riqueza até para os libertários, porque é muito comum o pessoal assim: "Ah, sou liberal, mas a escola austríaca é meio radical, não gosto", mas existe uma presença da escola austríaca, textos sobre o Rothbard, sobre o Hayek, sobre o Mises, sobre diversos autores, ah então, assim, é uma casa sensacional e nós temos pessoas, assim, que são importantes da história do Instituto Liberal, por exemplo, eu acho que o cara mais desperdiçado pelos libertários e liberais brasileiros é a contribuição de Og Leme, né. Putz, o Og Leme é sensacional.
O cara tem hora que eu leio e falo assim: "Cara, esse cara me põe no ele é mais libertário que eu, ele quer o fim do Estado mesmo e toca o terror". Então, assim, são pessoas incríveis que contribuíram, publicaram, né. Nós temos quantos livros do Angoulême no Instituto Liberal? Tem muito artigo, eu sei que artigo tem muito dele, né. É que infelizmente o Guilherme escreveu, literalmente escreveu, poucos trabalhos. Ele não teve uma obra muito sistemática. A gente tem o livro Entre os Cupins e os Homens, que é o pequeno livro mais sistemático dele, talvez seja esse, Entre os Cupins e os Homens. E nós temos 2 trabalhos que foram feitos na gestão do Arthur Chagas Diniz, reunindo artigos do Og, o livro de crônicas, Crônicas de Og Leme e o Editoriais Og Leme, que são sensacionais. Eu até aproveitei alguns desses textos no livro Introdução ao Liberalismo, que eu montei. Introdução ao Liberalismo e a história do 40 anos do Instituto Liberal. Tem coisa do Og Leme lá sensacional, cara. Quem lê se apaixona nesse cara, no sentido do tô falando da audiência nossa austro-libertária, fala assim: "Pô, ó, Instituto Liberal tinha uns cara também alinhado com a gente, é parça nosso, companheiro de trincheira". Não, em matéria de escola austríaca, a escola austríaca era a preferência do Donald, né, o Donald era, sobretudo, um austríaco. Sim, o Donald era, sobretudo, um austríaco. Se você lê o livro dele, O que é o Liberalismo, ele é basicamente uma síntese de Mises ali, Mises e Hayek, com pitadas de Chicago, quando ele coloca ali o voucher na educação, na saúde, tem pitadas ali de Chicago, mas a essência da coisa é austríaca, no pensamento do Donald. O Og já é mais Chicago, com pitadas austríacas, né. Então, assim, os acadêmicos que se ligaram ao instituto, aquele corpo mais, do dia a dia no passado, nos anos 80, 90, os acadêmicos eram mais da escola de Chicago. O Antônio Carlos Porto Gonçalves, que está no nosso conselho também, atualmente, e o próprio Og Leme, eles eram mais ligados a Chicago, mas o Donald era austríaco. Assim como o Melchior era um liberal social, usava essa rotulação, né. Então, assim, Merapena se dizia um liberal conservador. Então, assim, era uma pluralidade teórica muito grande que existia ali nos círculos dos anos 80. E não só a pluralidade que existia, mas existe também porque, assim, quando a gente fala de liberalismo, há uma tendência muito de falar só de economia, escola austríaca, escola de Chicago. Mas, poxa, o Instituto Liberal tem também as questões da sociologia. Pô, o Alberto Oliva, caramba, filosofia, sociologia, você tem o Ricardo Vélez, então, assim, são grandes Professor Mário nomes. Guerreiro, que faleceu recentemente também. Isso, infelizmente, né. Então, assim, não são só não é só que a outra crítica que os liberais e os libertários recebem: "Ah, vocês só discutem economia, vocês não se preocupam com as pessoas, você não se preocupa com a filosofia e tal". Mas no Instituto Liberal se encontra muito desses autores e eu tô falando só dos brasileiros, né, eu acho que assim. Você sabe que o Og Leme respondeu a essa, com perdão da expressão, ele respondeu a essa babaquice, né, de: "Ah, liberal só fala de economia, blá-blá-blá", isso é uma besteira. Primeiro que você está lendo economistas, começa por aí. O que há é um foco temático de uma pessoa que é de uma área, ela vai focar na sua área, você vai esperar o quê também, né? Que o economista fale sobre futebol, que ele fale de arquitetura, que ele fale de, sei lá. Mas o Og Leme, que era um economista, e essa acusação, ela não precisa chegar nos austro-libertários, não. Chicago é alvejada com isso, economicismo, só fala de economia. O Og Leme, o que é alguém que escreveu mais no Brasil sobre Estado de Direito, liberdades individuais, do que o Og Leme, nos artigos dele? Como é que você pode dizer que ele só está preocupado em analisar o comportamento da economia? Ah, loucura. Um economista austríaco como Hayek falava o tempo inteiro que você não pode se ater apenas à economia para pensar a sociedade. Pô, a escola austríaca é rica em apelar à necessidade de diálogos interdisciplinares. Então, isso é uma babaquice, assim, com perdão da expressão, é uma babaquice, é uma provocação infantil.